Fala empreendedor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive há 5 para 6 anos atrás, que é referente à transição de CLT para empresário, né? O que mudou, como é que foi, qual foi a história, né? O que me fez decidir sair de algo que já estava certo, algo estável, todo mês, né? Estava caindo dinheiro, o pagamento lá, onde cobria minhas contas e fazia meus passeios e tudo mais, para algo incerto, onde acabei depois com o tempo ficando sem carro, as contas atrasaram, enfim, né? Quando você faz essa transição, nem sempre ela é tranquila. Depende muito de cada caso, né? Cada empreendedor tem a sua história, né? A minha história foi basicamente de muita dificuldade, essa transição, né? Por a gente não ter o conhecimento, talvez não ter feito um planejamento antes de ter essa decisão, a gente tem que pagar o preço para colher lá na frente. Então, esse vídeo vai ficar aí mais como uma reflexão. Ainda não estamos naquele patamar que a gente almeja, mas o objetivo ele está traçado e a gente está encaminhando os barquinhos para a gente chegar naquele objetivo. O importante é você sempre ter uma meta, né, da onde você quer chegar. Só que quando você está sem uma meta, sem um objetivo, isso é ruim, porque acaba não fazendo sentido todo aquele esforço, né, todo aquele trabalho que você está fazendo, acaba não fazendo sentido. E quando não faz sentido, muitas das vezes você acaba perdendo muitas oportunidades. Você não se desfaz de alguma coisa que às vezes deveria se desfazer para poder investir no negócio, fazer a coisa crescer, fazer a empresa escalar. Por que você não faz isso? Porque você não tem um objetivo, não tem uma meta, aquilo não faz sentido para você. Você está vivendo aquele dia. Hoje, poxa, entrou R$ 1.000 no caixa, perfeito, paga aqui, pago lá, ok, amanhã é outro dia. Entrou 500, paga aqui, pago lá. Então está vivendo diariamente, porém não tem um objetivo, não está fazendo sentido para a pessoa, né, ter aquela empresa. Enquanto está dando um dinheirinho, para ela tá bom. Mas a minha sugestão é que empresas assim, empresários nesse tipo, nesse formato, ele há muito tempo no mercado, porque o mercado ele está numa constância mudança. E aqueles que continuam fazendo a mesma coisa de antes, de 2, 3, 4 anos atrás, não vão ter os mesmos resultados do que aquelas empresas que vêm se atualizando ano a ano, que vêm acompanhando o mercado, que vêm fazendo mudanças na sua estrutura, no formato de divulgar a sua empresa. Então, tem certas coisas que a gente precisa, como empresário, como empreendedor, estar sempre por dentro das novidades, seja na parte da internet, seja na parte do nosso bairro, se teve alguma mudança, se vai abrir um shopping, se vai abrir uma mega loja. Então a gente tem que estar sempre sintonizado e buscando ali as novidades e as atualizações, para que a gente possa estar acompanhando o mercado e para que a gente possa também estar vivo, né, nesse mercado que é tão competitivo. A minha busca sempre foi estar ajudando o máximo de pessoas, né? Então lá no ano de 2018 completei em torno de 6 anos de instituição financeira e lá fazia todas as atividades, batia muito metas, né? Sempre me dediquei, me esforcei e busquei também sempre adquirir conhecimentos muito além do que eu era para fazer. Eu buscava também entender um pouco mais dos outros processos, das outras pessoas, né? Para que eu pudesse adquirir cada vez mais conhecimento e também reconhecimento dentro da empresa, né? Para a gente poder crescer, receber um salário maior, enfim, né? Porém, chegou um tempo do nascimento da minha primeira filha, né, a Catarina, as coisas começaram a mudar. A mudar em que sentido? A mudar a parte mental, o foco, o objetivo. Me trouxe uma questão de necessidade de fazer algo diferente. Com isso, pedi a demissão. A Catarina tinha poucos meses ainda e todo mundo chama a gente de doido, né? Tá doido fazer isso? Fazer isso agora, né? Agora que precisa estar no emprego, estável, né? Registrado, tudo certinho, para não perder os direitos e tudo mais, caso dê algum problema, né? Então, eu não pensei em nada disso. Eu pensei que o meu objetivo agora teria que ser maior, teria que correr atrás, porque eu tenho mais uma pessoa agora na família que a gente precisa estar dando um suporte,
dando amor, carinho, afeto. Gostaria de estar um pouco mais próximo dela, né? Então, com isso, mudamos todo o nosso planejamento. Não foi assim do dia para a noite, mas foi questões de meses, né? Eu já vinha remoendo isso já há algum tempo, mas com o nascimento dela, isso aflorou ainda mais. E aí decidi realmente sair daquela posição e enfrentar novos desafios, novos objetivos e começamos a correr atrás. O objetivo principal, após sair dali, era abrir uma oficina mecânica. Agora me pergunta se eu entendi alguma coisa de oficina mecânica. Nada, né? Não entendia nada. Porém, baseado em algumas informações que eu tinha do setor, eu observei que dava para ganhar um dinheiro diário, entrar todo dia um dinheiro para poder fazer um fluxo de caixa legal. E eu observei também que tinha mercado, na minha região tinha bastante mercado para esse tipo de serviço, né? Oficina mecânica, troca de óleo, fazer as manutenções do carro e tudo mais, parte elétrica também. Então, nosso objetivo era justamente comprar uma oficina e dar continuidade, né? Fazer a parte de administrativo e contratar ali mecânicos com experiência para fazer o processo operacional ali, junto comigo e com a minha esposa. Porém, as coisas foram mudando, as ideias foram mudando, e nesse período a gente estava ainda indeciso, né, se era isso ou não. Porém, com um mês, a gente viu uma oportunidade e uma oficina mais de refrigeração, né, um outro segmento, que daí já era do meu sogro, que precisava de uma ajuda na parte administrativa, e ali a gente começou a nossa história de administração, fazer todo o processo de contratação de funcionário. Então, assim, já era uma empresa que existia já há uns 5 anos, porém a gente teve que dar sequência dali para frente com contratação de funcionários, tivemos que mudar a estrutura, liquidar alguns débitos que estavam em aberto, vários processos ali que nos trouxe muita experiência. Então, isso acabou ajudando muito nessa parte administrativa e também de conhecimento do que a gente deve fazer, de como negociar com o fornecedor, do que pagar primeiro, deixar atrasar o que não vai impactar tanto e depois ir acertando, correndo atrás, fazendo a roda girar para que pudesse realmente arrumar a casa. Então essa foi a minha primeira experiência do CLT, saindo daquela situação que para mim na época estava confortável, mas internamente não era o que eu queria naquele momento. No momento que a gente se torna empresário, empreendedor, a gente começa a ter novos desafios, novos conhecimentos, e isso agregou muito na parte de conhecimento, né? Tanto técnico e prático, indo para campo mesmo, fazendo as instalações de ar-condicionado, arrumando máquina, observando como é que faz. A gente acabou aprendendo um pouco mais sobre esse setor e em seguida a gente abriu outras empresas, né, com sócios e tudo mais, para a gente poder estar, de cada empresa, tá fazendo ela crescer aos poucos, né, sempre pensando a longo prazo, né? Não existe resultado a curto prazo. Quanto mais a gente procura tipos de investimentos ou fazer das nossas empresas ter resultado em curtíssimo prazo, muitas das vezes a gente queima etapa e com isso a gente queima a empresa também. Porque quando a empresa cresce absurdamente em um curto espaço de tempo, muitas das vezes o empreendedor não está preparado, não está com a cabeça e a mente preparada para esse tipo de crescimento. E quando se tem muito dinheiro em caixa e não tem essa mentalidade preparada para administrar esse dinheiro, as escolhas começam a vir muitas oportunidades, mas muitas dessas oportunidades são oportunidades ruins. Mas como tem dinheiro em caixa, a gente vai arriscando, arrisca aqui, arrisca lá, e quando vê, o dinheiro se foi e a gente já está numa situação muito mais complicada do que quando iniciamos o projeto. Então, entenda que o longo prazo, ele faz parte do processo. Muitas das vezes nós não estamos preparados para esse crescimento, então comece a pensar no longo prazo. Sua empresa precisa sobreviver e viver a longo prazo, crescendo todos os anos um pouquinho. Você precisa ter relatórios para verificar essas métricas e todo ano ela precisa estar crescendo um pouquinho, todo ano você precisa estar se atualizando, melhorando seu sistema, melhorando sua equipe, melhorando seu produto, seu serviço,
fazendo as coisas acontecer sempre conforme o seu planejamento. Para quê? Para que você não entre naquela estatística, né, que o Sebrae e todos os órgãos sempre divulgam, né, que as empresas, elas no máximo elas duram aí uma média de 5 anos. Então a gente tem que sair dessa média, né? A nossa média precisa no Brasil aumentar, mas a gente precisa ser educado referente ao empreendedorismo, que nós precisamos pensar, ao momento que a gente abre o projeto, a gente precisa pensar no longo prazo, a gente precisa ter um planejamento estratégico, seja ele 5 anos, 10 anos, 15 anos, para que a sua empresa possa realmente crescer de forma sustentável todos os anos aos poucos, e com esses anos passando, você também vai adquirindo corpo, vai adquirindo bagagem, vai adquirindo conhecimento. Hoje eu percebo que muitos empreendedores querem abrir os seus negócios, se tornar dono do seu próprio negócio, mas já precisa ver o resultado, o lucro de imediato. Às vezes no primeiro ano já quer fazer distribuição de lucros com os sócios, já quer dar PPR para os funcionários, né, que é a participação dos lucros para os funcionários, já no primeiro, segundo ano. E pessoal, as coisas não funcionam assim, vamos com calma. Se começou bem, perfeito, continua todo o processo, faz o teu planejamento estratégico a longo prazo. E longo prazo, o que eu falo é 5 anos para frente. Não adianta fazer um planejamento estratégico para te ter um resultado absurdo em 2 anos, né? Você ainda não está preparado para esse crescimento exponencial. Você precisa ter algumas empresas, você precisa ter bagagem, precisa ter conhecimento para, quem sabe, num outro projeto que você criar, se tiver esse crescimento, esse boom, em curto prazo de tempo, você vai saber adquirir muito melhor esses recursos que vão chegar aí na sua mão. Perfeito, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal para curtir a nossa série de 365 vídeos. Compartilhe com o empreendedor que precise ver e entender um pouco mais sobre empreendedorismo. E espero que realmente possamos estar ajudando vocês aí no seu dia a dia. Perfeito, galera? Tamo junto, bom trabalho a todos, fui!